Ele e a sua família, a irmã Fátima, os filhos, têm estado conosco nos últimos meses. O pastor Barreto era missionário, pastor, né, mas missionário também na nossa convenção no sul do estado. Ele agora estava naquela situação entre ministérios, né? E Deus está o orientando agora para ir para o bem norte, né? Que é meio para o lado, mas para Pacaraima. Para nós é uma perda, mas com certeza um ganho para o reino de Deus. Então ele é o nosso mensageiro dessa noite. Vamos ouvir o que Deus tem preparado para nos falar através da sua palavra. Graças à paz do Senhor esteja com todos. Pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no texto escrito por Paulo aos Romanos. Romanos 1, de 1 a 7. Também vou pedir àqueles que puderem e estiverem em condições de saúde que fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor, conforme é nosso hábito desde o tempo de Esdras e Neemias. Diz o seguinte a palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graças a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos estar aqui reunidos na paz do Senhor. Queremos te pedir, Senhor, por todos os povos da janela 1040, especialmente os nossos irmãos que se encontram perseguidos, clandestinos, sendo presos, açoitados, assassinados, porque estão firmes nas tuas mãos. Há 2 semanas, o grupo Boko Haram matou 2.000 cristãos num só dia e queimou todo o seu bairro, porque não quiseram se tornar muçulmanos. Aquela gente, Senhor, teve fé e nos dá o exemplo. E é com o sangue derramado por eles que nós podemos nos dirigir a Ti e fizesses um sacrifício maior, derramando o Teu sangue em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos valorizar, Senhor, a liberdade que nós ainda temos, e que nós possamos trabalhar para a expansão do reino, para que amanhã ou depois não venhamos ser perseguidos. Nós te pedimos estas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós sabemos que no livro de Romanos, ele tem como escopo principal, a justificação é pela fé. Isso quer dizer que ninguém será salvo
por boas obras, por mais bonzinho que ele for. E eu falo estendendo as mãos e peço desculpa porque eu sou um afrodescendente. Então a minha família é misturada de negros africanos, meu bisavô era escravo e minha bisavó é italiana. Então ainda falo com as mãos às vezes. Mas o que eu quero dizer é que ser bom e fazer o bem é necessário. São atitudes que são favoráveis, né? E ações, muitas delas beneficentes, que na verdade não vão levar ninguém ao reino dos céus. O reino de Deus só está aberto para aqueles que têm fé, em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Por isso nós temos que dizer hoje: acorda, igreja, não só a nossa comunidade, mas todas as igrejas evangélicas, porque nós temos um problema sério hoje no Brasil, que é o crescimento da igreja muçulmana no país. O governo liberou a entrada de 50 mil sírios e os localizou na área de Foz do Iguaçu, onde tem a sede nacional dos islamitas. Para vergonha nossa, a igreja ou a religião que mais cresce no Brasil hoje é o Islã, claro, em termos proporcionais. O Islã é uma vergonha para nós. Deveríamos ser nós realmente, mas ninguém fala, a coisa fica abafada. Então, o Islã está tomando todo o oeste de Santa Catarina, todo o oeste do Paraná, todo o oeste de Mato Grosso do Sul e um pedaço do Pantanal Mato Grossense no norte. Eu me lembro, quando eu trabalhei em Mato Grosso, que uma das coisas mais bonitas era um clube, que hoje nem existe mais, chamava Dom Bosco. Era um clube da Igreja Católica. Pois bem, com petrodólares, os árabes compraram aquele lugar que era a montanha maior da cidade, ainda é, e de lá, está bem no centro da cidade, construíram uma mesquita, e de toda a cidade você vê a mesquita. Hoje, nós temos cerca de 3 milhões de muçulmanos no Brasil. E nós, o que estamos fazendo? Precisamos trabalhar mais em termos de missões. Graças a Deus aqui a comunidade trabalha com missões. Então, precisamos aumentar esse tipo de serviço a Jesus, para que a palavra de Deus, que diz que o justo viverá pela fé, possa realmente se cumprir na nossa nação. Porque a tendência do homem moderno, e veja, o homem moderno, ele diz que ele é pós-cristão. Imagina, pós-cristão, diz, Deus está morto. Há até um filme com esse nome. E como nós estamos em termos até mesmo de oração com relação a essas coisas. Então nós sabemos que a tendência do homem é confiar em si mesmo. Os cientistas estão aí proclamando cada vez mais a modernidade ou a pós-modernidade. Mas só a confiança em Deus é que vai evitar a destruição. Só a confiança em Deus é que traz a verdadeira vida. Só a confiança em Jesus pode reconstruir o homem, o mundo e levar o homem à salvação. Por isso, precisamos ver e dizer: acorda, igreja. A nossa igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo no Brasil, está tão destruída, tão espalhada, tão desunida, tão sem solidariedade, que é um espanto. O que faria Jesus se chegasse aqui agora? Esta semana mesmo eu estava lá na sede da convenção e um dos pastores mais conhecidos da cidade chegou e falou assim: pastor, eu queria orar consigo, porque eu estou com um grande problema. Metade da minha igreja não é salva. Sabe o que é um pastor dizer e ter consciência de que metade da sua igreja é convencida, não é convertida? Metade da minha igreja está com a alma vazia.
Isso é muito grave, isso continua acontecendo no nosso meio, cada vez mais crescente. As igrejas estão cheias de pessoas de alma vazia. Mas o homem sempre foi e sempre será salvo pela graça divina. Nós não podemos abandonar isto. Nós vivemos mediante a fé salvadora de todos os tempos, que foi oferecida a todos os homens e mulheres como um presente, tomando-se por base a fé. Nós lembramos, por exemplo, e viemos para cá de carro, e existem 3 luzes. Não tinha quase ninguém na rua, mas o sinal ficou vermelho e ele parou. Nós temos a cor verde, nós temos a cor amarela, o vermelho, e a fé autêntica, que devia ser a nossa fé, né, está nos mostrando um sinal amarelo. Um sinal amarelo, o que é o sinal amarelo? É um sinal de advertência. Alguma coisa está dizendo para nós que nem tudo está andando como devia andar. Será que nós estamos fazendo o máximo de esforço para fazer aquilo que Jesus quer de nós? Será que nós temos avançado ou estamos só marcando passo ou batendo palmas para o crescimento de uma religião que tem no seu Corão, que é a sua Bíblia, escrito o seguinte: quem não for fiel, considerado infiel para os muçulmanos, deve morrer. Está lá na nossa Bíblia, eu chamo de Jesus Cristo escrito, é sempre uma mensagem de paz, de amor e de harmonia, e não de ódio nem de guerra. Então, nós sabemos que devemos amar a liberdade, né? E saber que todos nós temos limites. Eu estava falando no trânsito, passou um cara que vinha também com uma placa desse tamanho na frente do carro, escrito na para-brisa, free, ou seja, livre. Eu sou livre para tudo, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas quando o sinal ficou vermelho, acabou a liberdade dele ficou limitada, ele teve que parar. Então, nós sabemos que os santos do Antigo Testamento e os heróis da fé, eles olhavam e esperavam a vinda do Messias prometido, do Cristo Salvador, e eles eram salvos mediante a espera e a esperança da morte vindoura e propiciatória da vinda de Jesus, o Messias. E nós sabemos que, assim como aconteceu com Noé, aconteceu com Moisés, aconteceu com Isaac, com Jacó, aconteceu até com Paulo, já no Novo Testamento, né? Eles viviam pela fé. E nós olhamos para o Monte Calvário, onde Jesus morreu na cruz e ele vem nos oferecer a vida. No nosso lugar, ele pagou a conta com o seu próprio sangue, né? Para que nós pudéssemos receber o benefício da salvação, a eterna fé em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. E o que aconteceu? Aqueles homens da antiguidade estavam acordados, esperando a primeira vinda do Messias, o Salvador prometido. E na plenitude do tempo, que foi quando Jesus nasceu, e é muito curioso isso, porque Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo, porque a Igreja Católica, no tempo do Papa Gregório VII, mandou mudar o calendário. Então nós temos hoje o calendário romano, inclusive semana que vem começa a Semana Santa dos católicos e o Carnaval, e então a Semana Santa não, a Quaresma, e então esse ficou variável, porque eles mudaram, e o monge que foi obrigado a fazer essa mudança, chamava-se Carlos Martel, ele comeu 6 anos. Na verdade, nós deveríamos estar no ano 2015 da era cristã, 2021, e estamos no 2015. Então, nós sabemos que, na realidade, o apóstolo Paulo abre a sua carta aos Romanos afirmando que ele é um servo de Cristo.
e que o nome Senhor Deus em hebraico quer dizer Yahvé. Yahvé significa dono, iniciando ele, Paulo, a sua submissão como servo e escravo de Deus. Ele mesmo, quando escreve a carta, mais tarde, outras epístolas, ele diz: eu sou prisioneiro, mas não era prisioneiro dos romanos, ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Ser servo voluntariamente significa obediência, obediência sem restrições, sem reserva mental, ao Senhor Jesus, indicando que a nossa submissão traz a intimidade do amor e da dependência que nós devemos ter de Deus. O homem hoje não quer ser dependente, o homem hoje não quer obedecer, todo mundo quer mandar, todo mundo quer fazer o que acha que deve ser. Ninguém, no momento, está muito preocupado, na sua maioria da população, com aquilo que Deus quer. Paulo, além de servo, foi um perfeito imitador de Cristo. Cristo para ele era o seu mestre e seu soberano rei. Ele dava exemplo de compromisso cristão. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Nós estamos recomeçando um ano no Brasil, um país diferente dos outros, porque o ano só começa depois do carnaval. Até o carnaval as coisas é tudo na base do oba-oba. Mas vai começar realmente, verdadeiramente o ano depois do carnaval. Que propósito que você fez com Cristo? Que propósito que você fez com Deus? Mudamos o ano, começamos um novo ano a partir do carnaval, enquanto outras nações já começaram antecipadamente, nós vamos a reboque, Se você pensa em progredir nesse ano, se você pensa só em ganhar dinheiro, se você pensa em ter uma vida saudável, eu tenho saúde, se você pensa ter bons amigos, é hora de parar e pensar se isso é o que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para a sua vida? Acontece, irmãos, que nós precisamos acordar. É preciso acordar, porque só assim seremos verdadeiramente vitoriosos com Cristo. Acordem, irmãos. Precisamos acordar, eu insisto. Fica a pergunta que não quer calar. Você faz parte dos planos de Cristo? Sabe dos propósitos de Cristo? Você parou e examinou neste carnaval? A maioria das igrejas irá fazer um retiro, que é um momento de reflexão. Ou você não faz propósito, ou você não quer Cristo nos seus propósitos. Semana que vem tem retiro espiritual. Parada para pensar. E se você não pensa em Jesus, e se você não faz planos com Jesus, tem tanta gente que faz muitos propósitos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê, eu tenho um empreendimento tal, e depois o negócio não dá certo, aí ele bota a culpa em Deus. Vocês já viram gente que diz assim, não era da vontade de Deus. Tem gente que diz, isso não era da vontade, não era, claro que não era, ele não estava naquele negócio. Você precisa colocar nesse momento de reflexão as suas coisas nas mãos de Jesus. Na verdade, os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, nós estamos só no primeiro, afirmam que todos os homens são pecadores. Assim, existem as leis que devemos cumprir. E existem também as leis da natureza que governam o universo. Assim como existem essas leis, também existem as leis espirituais que devem governar o nosso relacionamento com Deus. Você tem dúvidas quanto à harmonia do universo? Duvido ninguém tem. Se eu perguntar a ele que está ali, você tem dúvidas de que amanhã às 6 horas da manhã o sol vai brilhar, um novo dia vai acontecer? Ele diz que não. Ninguém tem dúvida, porque as leis do universo estão aí. É verdade que o homem está procurando, através da poluição, acabar com tudo aquilo que Deus criou de maneira perfeita. A imperfeição vem sempre de nós, Um filósofo francês chamado Voltaire, ele
escreveu 42 livros. E todos esses livros eram ateus, todos esses livros combatiam a Deus. No entanto, na noite em que ele ia morrer, seus discípulos o levaram ao eirado da casa dele, uma casa de sobrado em Paris, e vamos levar o nosso mestre para ver pela última vez o céu. E nesse momento, ele, que a vida inteira tinha combatido Jesus, olhando para o céu, disse assim: puxa, mas isso aí funciona como um relógio. As estrelas não batem uma com a outra, toda noite elas estão no mesmo lugar. O nosso planeta gira em torno de um astro, esse astro anda pela Via Láctea, tudo é perfeito, não existe relógio sem relojoeiro. E aí ele pediu: me tragam um padre, me tragam um pastor, me tragam um rabino. Quero falar com ele. Mas acontece que aquelas pessoas não tinham o dom da fé. Seria uma vergonha para eles, depois de terem seguido aquele homem durante tantos homens, e ter uma legião de pessoas que se diziam filósofas e que seguiam aquele homem, de repente ele vai ouvir a palavra de Deus. Não deixaram. Ainda alguém chamou um pastor, ele bateu a porta e foi impedido de entrar, e ele, que descobriu no seu leito de morte que Deus existia, morreu na impiedade. Foi parar na perdição. Mas Deus ama você, e Ele tem um plano que é maravilhoso para a sua vida. Cristo afirma, olha só o que Ele diz, se você quiser conferir, está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Isso é, ter uma vida completa e com um propósito. A hora de orar, os propósitos é no retiro espiritual. Mas por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida vitoriosa que Deus oferece? Por quê? Muitas das vezes a gente fica perguntando por quê. Não tem que perguntar por quê, tem que perguntar para quê. É diferente, porque o homem é pecador e está separado de Deus pelo pecado. Eu, pecador, não concordo. Eu me lembro sempre que quando o Papa que renunciou, esqueço até o nome dele, Bento XVI, vocês estão com a memória melhor que a minha. Bento XVI, no dia em que tomou posse, convidou o presidente do país católico maior do mundo, que era o Brasil. Esse presidente chamava-se Luiz Inácio Lula da Silva. E ele foi para a posse do Papa. E a posse seria na Capela Sistina, mediante todos os cardeais, numa missa solene. E foi dito, a Capela Sistina é relativamente pequena. Eu a conheço dos tempos que eu era ex-futuro padre e estive na Escola Vaticana. E não cabe tanta gente assim. Lá, no máximo, cabe umas 300 pessoas, não mais do que isso. E então, o Lula diz, eu vou. Quando chegou na hora de entrar, os repórteres do mundo inteiro chamaram ele e disseram, peraí, mas você para entrar, você vai ter de comungar, porque todos que participam dessa cerimônia são católicos e comungam. Como é que você vai comungar? Só eu vou lá e abro a boca e pronto. Aí ele falou, mas não é assim, você precisa se confessar. Você tem que confessar os seus pecados. E o Lula disse para o mundo inteiro na televisão, eu não tenho pecado, eu não peco. O mundo inteiro viu isso, não foi o Brasil. Então, ele não concorda que ele é pecador. E quanta gente como ele não concorda que tenha pecado, né? Então, os homens e as mulheres são pecadores, gostando ou não gostando, né? Eles não podem conhecer, nem podem experimentar integralmente o amor e o plano que Deus tem para a sua vida. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da desobediência, por causa da sua rebeldia, ele escolheu seguir o seu próprio caminho, e o seu relacionamento se desfez. O relacionamento com Deus acabou.
Por quê? Porque Adão, quando se viu na dificuldade de ter que escolher entre Deus e a mulher, ele escolheu a mulher e comeu do fruto proibido. Então, nós sabemos que esse estado de independência de Deus, que é caracterizado por essa atitude de rebelião, ou a indiferença que existe, com relação à Bíblia, chama-se transgressão. Transgressão chama-se pecado. O que é o pecado? O pecado não é só aquilo que a gente pensa da desobediência, da transgressão, do avançar os limites, mas o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Desagradou a Deus é pecado. Então Paulo, esse grande apóstolo dos gentios, afirma estar separado para o Evangelho. E nós, como servos, também devemos estar separados. Não separados da sociedade, mas separados do pecado. Porque junto da sociedade nós temos direitos e temos deveres. Mas temos que estar separados do pecado, temos que dar um bom testemunho como cristãos. Paulo considerava-se a serviço de Cristo, como eu já falei. E ele diz o seguinte para nós em 1 Coríntios 6:9, falando dos direitos de seu mestre, o único Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que em vós, o qual tendes da parte de Deus, que vós não sois de vós mesmos? É muito complicado a pessoa negar-se a si próprio. Nós temos a nossa personalidade e nós não queremos abrir mão disso. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos de nós próprios, que nós devemos abdicar disso em favor de Deus. É difícil? É muito difícil. Nós vimos agora aqui um filme sobre um missionário, ele disse que é o Sérgio, E eu não sei exatamente, porque não mostrou em qual área que ele está, em qual estado, mas de qualquer maneira é muito difícil você largar tudo e se dedicar a uma missão como essa. Essa missão precisa de apoio, precisa de muito apoio. O Espírito Santo, ele não quer morar em casas poluídas. Deus comprou cada crente individualmente. Deus comprou você. Comprou a igreja toda, que é o corpo de Cristo, para que ela fosse habitação do seu Espírito. Assim nós temos sim o direito de agir como queremos, mas o nosso dever, em primeiro lugar, é agir para a glória de Deus. Isso é muito complicado. O Espírito Santo, sendo santo, volto a dizer, não vai morar em santuário poluído. No segundo versículo que nós temos aí, ele diz o seguinte, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, tem uma coisa que é singular na Bíblia. Se você prestar atenção no verso 2, se você tiver ainda com a Bíblia aberta em Romanos, você vai ver que é pela primeira vez que está escrito textualmente, literalmente, Sagradas Escrituras ou Escrituras Sagradas, Santas Escrituras, dependendo da sua versão. É a primeira vez que aparece isso. E quando aparece esta palavra Santas Escrituras, exatamente aqui, Paulo fala de que outrora no passado, que aquelas coisas que haviam sido prometidas, demonstra a necessidade de relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí se une as duas coisas. Hoje, algumas igrejas só querem preservar o Velho Testamento. Outras só valorizam o Novo Testamento. E nesse ponto, Paulo faz a junção do Velho e do Novo Testamento. Informa para nós que esse trecho, que a totalidade das Escrituras dão testemunho da verdade do Evangelho. Aí nós dizemos, acorda, igreja, porque alguns falsos bispos, alguns falsos apóstolos, alguns falsos missionários que vivem na televisão pregando aquilo que deve e aquilo que não deve, inclusive fazendo curas miraculosas,
e eu o chamo de charlatão. Peço desculpa porque a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar ninguém, porque na medida em que nós julgarmos, seremos julgados. Mas se eles são tão bons assim, por que eles não acabam com a medicina? Para que medicina? Fecha os hospitais, fecha os ambulatórios, fecha os postos médicos, eles vão para lá e curam todo mundo. Você está com câncer no cérebro? Cura. Você quebrou a perna? Instalou? Cura. Acabou. Vai lá e cura todo mundo. É charlatanismo, puro charlatanismo. Depois vem o Roberto Cabrini e faz uma reportagem mostrando que boa parte daquelas pessoas que emocionalmente disseram que ficaram em pé estavam pior do que antes. Não sei se alguém viu essa conexão que ele mostrou. Então, nós precisamos saber que eles estão introduzindo falsas doutrinas dentro do corpo de Cristo e alterando a soberana vontade de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e não pode ser alterada. Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. E o que é pior, muitas igrejas, deixando a sã doutrina, estão começando a imitar essa gente. Por quê? Porque é a teologia da liberdade, é a teologia da libertação, é a teologia de manter a igreja grande, seja lá o que for. Não adianta ter uma igreja muito grande com pessoas vazias. Com respeito ao Filho unigênito de Jesus, nosso Senhor, o versículo 1 a 4, que nós estamos estudando, engloba um credo ou uma confissão que define o Evangelho como as boas novas do Senhor Jesus, ou seja, o Evangelho. O nascimento do Messias, através de uma linhagem que vem de Davi, que era um rei de Israel, faz com que nós saibamos que o homem, segundo o coração de Deus, Davi, ancestral de Jesus. Por outro lado, quando descreve que ele vem ao mundo segundo a carne, está no verso 3, há uma possível ligação, uma referência quanto ao nascimento sobrenatural que ele teve através de uma virgem chamada Maria. Hoje, Maria tem sido vilipendiada em algumas igrejas e em algumas outras igrejas tem sido adoradas. Na verdade, Maria merece o nosso maior respeito porque ela é a mãe de Jesus, mas ela não é para ser entronizada, ela não é para ser santa, ela não é para ser adorada. Inclusive eu passei hoje na porta de uma clínica, estava escrito assim, Clínica Mãe de Deus. Aí eu falei, bom, se Deus tem mãe, ele não é mais Deus, ela que é a mãe, ela que é a deusa. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes hoje, porque se você está firme na doutrina, você não vai apanhar quando vê as heresias que estão circulando por aí. Jesus é declarado o Filho unigênito de Jesus e ele ressuscitou, aleluia, por causa disso. Jesus está vivo, diferente de outros. Hoje, o Islã fala muito de Maomé, fala muito de Mohammed, o seu profeta. No entanto, ele está morto, está lá enterrado. Jesus está vivo. Nós sabemos que há um contraste claro e evidente entre o que está colocado aí no versículo 4, segundo a carne, né, que é a sua perfeita identidade dele como homem. Jesus é homem, verdadeiramente Deus. Quem nega que Jesus é homem e é Deus, está simplesmente extrapolando e cometendo um grave pecado que a palavra de Deus diz que é um pecado contra o Espírito Santo e que não tem perdão. É uma blasfêmia contra o Espírito, né? E muitas igrejas dizem, tem uma igreja agora que diz o seguinte, Jesus era um ectoplasma. Na verdade, ele não existia, ele não tinha carne. Como não tinha carne? Então, nós sabemos que essas coisas tratam uma diferença básica, uma distinção que Paulo faz ao descrever a vida natural desse homem, desses homens de hoje também que vivem sem Deus, né? E a vida daquele que morreu, Jesus Cristo, e ressuscitou.
para uma nova vida que Ele nos oferece através do Espírito Santo que habita no coração e alma de cada um de nós. O versículo 5, ele diz o seguinte, que é por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E aí nós vemos e podemos contemplar a glória de Deus nos céus dos céus, através deste livro, que eu volto a dizer, no meu entender, Jesus Cristo escrito. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, é Ele que fala contigo. E nós temos que estar simplesmente abertos para essas coisas, porque pela desobediência de Adão, ele foi separado da glória de Deus e arrastou com ele toda a humanidade, ou seja, cada um de nós, no nosso DNA, nós temos o vírus da perdição. Pela obediência baseada na fé de Cristo, nós temos a reconciliação com o Pai eterno, e a palavra fé aqui não só fala do Evangelho ou se fala de doutrina, mas fala de uma coisa chamada confiança. Confiança em Cristo, porque nós somos chamados para sermos de Cristo. E aí, nós confiamos em tantas coisas. Eu estava dizendo para vocês que peguei um carro e vim aqui. Eu confiava que esse camarada viesse me trazer aqui. Essa semana, o pastor Israel, que pegou aqui essa semana, deve ter viajado de avião para Minas Gerais. Ele confiou no piloto, que o piloto não ia derrubar o avião, que o piloto não ia para Portugal, mas que ele iria realmente lá para Belo Horizonte. Nós confiamos no motorista do ônibus, nós confiamos no motorista que nos dá carona, nós confiamos em tantas coisas, mas nós não confiamos integralmente em Deus. A gente está sempre, às vezes, com o pé para trás. Deixa o seu pé para trás, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, está em Romanos 3:20. Porque se alguém tiver que ser salvo, se alguém tiver que ser redimido, se alguém tiver que ser justificado, o próprio Deus é que vai suprir isso de graça, graciosamente, né? Pela graça. É um presente que não é merecido por nós, mas Ele providenciou a justiça necessária para que nós tivéssemos o perdão divino através do seu derramamento de sangue. A igreja que não trabalha seriamente por missões não é igreja, não é corpo de Cristo, é um grupo de pessoas reunidas, que se reúnem em torno de si mesmo, desobedecendo a Cristo, que insiste conosco em Mateus 28:19, ide e pregai. E ele nos diz, você quer ver uma prova da desobediência? Quer ver uma prova de desobediência? Mesmo aqui, uma prova da desobediência. Ide e pregai. Olha só, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para uma, duas ou para nenhuma? Para quantas pessoas você falou de Jesus este mês? Para quantas pessoas você falou de Jesus este ano? É desobediência deixar de falar de Jesus. Os muçulmanos estão aí falando de Alá. E por que nós não falamos de Jesus? Quer ver outra evidência? Se você é um crente autêntico e verdadeiro, você deve ser fiel dizimista. Você tem falhado nos seus dízimos, nas suas ofertas alçadas? Não fazer isso é desobedecer a palavra. Então, ele nos diz em Marcos 1,17 o seguinte: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Igreja, acorda, todos nós um dia vamos nos apresentar diante de Deus. Como é que nós vamos nos apresentar? De mão vazia? A palavra nos diz em Apocalipse 3:20 o seguinte: eis que estou à porta e bato. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Minha gente, isso não está acontecendo. É triste, é lamentável, mas ele está batendo a porta e Jesus está fora da igreja.
Não estou falando especificamente aqui, estou falando da igreja hoje como um todo que tem abandonado a fé. Alimente dentro de si a fé em Jesus. Leia a Bíblia diariamente. Ore muito, ore constantemente, porque a oração agrada a perfeição de Deus. Entretanto, não basta ter a Bíblia você lendo atentamente. É preciso mais. A Bíblia tem que ser vivida, a Bíblia tem que ser praticada. Vocês já viram que tem gente que diz o seguinte: eu estou orando, mas a minha oração não passa do teto. Já viram gente que diz assim? A oração não tem que passar do teto, não. Você é a habitação do Espírito Santo, a oração tem que entrar dentro do seu interior, do seu coração, alma, não é? Então, não adianta a pessoa achar que ler a Bíblia sem vivê-la vale alguma coisa. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 28:9 o seguinte: que se você não ler a Bíblia, depende da tradução que você tem, se você não ouvir a Bíblia, até a sua oração será abominável a Deus. Pode conferir aí. Até a sua oração será abominável a Deus. Então não adianta que ela não vai nem passar do teto, nem vai a coisa nenhuma, porque ela será abominável. Abominável é pior do que péssimo, é pior do que ruim. O que você está fazendo com o seu momento de oração? Acorda, igreja, precisamos acordar, né? O grande fracasso da vida cristã hoje é a falta dessa vivência bíblica. Eu tenho um colega meu que a Bíblia dele vive no carro. Aí ele chama, a minha Bíblia é a Bíblia do carona. Aí na hora que ele entra aí para o culto, ele traz para dentro da igreja a Bíblia. É a Bíblia do carona. Então hoje já tem até a Bíblia do carona. O pior é que muitos hoje desprezam a Bíblia e se dedicam a práticas heréticas, ou vivem na ilusão espiritual só das boas obras. Pelas boas obras eu vou chegar lá. Não vai não. Quem vai chegar lá, pensa que vai chegar lá, são os espíritas que trabalham pelas boas obras, mas só pensam, porque diante do tribunal de Cristo, por que você quer aqui? Você aceitou Jesus, você tinha o seu nome escrito no livro da vida, então aqui não é o seu lugar. Do lado de cada eternidade, como a gente diz, você tem muitos caminhos. De Boa Vista você vai para Conchinchina, você vai para Paris, você vai para Manaus, você vai para Venezuela, mas na eternidade só tem dois caminhos: o céu e o inferno. Não existe outros caminhos lá. E esse caminho é decidido aqui, não é decidido lá. Então, nós sabemos que quanta gente, né, vivem sem fé, sem dar testemunho de vida correto, longe de serem libados, longe de ser puro nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. Você, como crente, preste bem atenção nisso, é diferente do mundo. Alguém acha que você é diferente? As pessoas às vezes vão te considerar estranha, não só diferente, mas estranha. Tem gente que diz assim: esse cara é esquisito. Então, nós sabemos, se as pessoas do mundo acham que você é igual a elas, que não há diferença entre você e elas, que não há diferença entre os seus hábitos, os seus costumes e os costumes delas, né? Os hábitos que elas têm, as atitudes que ela tem, eu digo, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada com você. Você não está dando um bom testemunho, não está dando um testemunho adequado como Jesus quer. Cuidado, você pode estar se esfriando, você pode estar desanimando, você pode estar esquecendo do seu primeiro amor, que é Jesus. Você pode estar se desviando e se afastando de Deus. Nós sabemos que não devemos ser vazios e que devemos cada vez mais alimentar a fogueira do Espírito Santo no nosso coração e alma. A salvação eterna e a remissão total dos nossos pecados só é possível mediante a virtude total do sacrifício propiciatório derramado na cruz do Calvário por Jesus. O sangue dele satisfaz a justiça do Pai eterno. Satanás está ao redor de nós
querendo nos devorar. Ele fez isso com Jesus. Lembra-se, Jesus, na hora de quase ir na cruz, disse: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o Satanás estava tentando. Se o Satanás vai tentar ao próprio Jesus, que é o Filho de Deus, ele não vai tentar a gente. E a gente tem que estar atento, porque ele não permite, Deus não permite que ele nos tente mais do que nós possamos suportar. E nós caímos. E caímos porque queremos, e caímos às vezes conscientemente. Não é? Nós sabemos que Deus tem os motivos que vai julgar os crédulos e os incrédulos. Vai condenar como justificador aqueles que não aceitaram. E vai redimir aqueles que estão com eles e que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. E eu volto a dizer, acorda, igreja, conforme o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus nos chama para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Nós temos benefícios, nós temos a graça, nós temos a verdade, nós temos a paz que desce dos rios de água viva, no qual nós podemos nos lavar se nós confessarmos o nosso pecado. E cuidado quando confessar o nosso pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E nós devemos confessar os nossos pecados a quem de direito. Confessar os nossos pecados a Deus. Eu me lembro, uma igreja aqui, em Boa Vista. O irmão leu um texto, diz: devemos nos confessar. E aí ele pegou, pediu a palavra na igreja dele e disse o seguinte: pastor, eu quero confessar meus pecados. E aí confessou todos os podres da vida dele e escandalizou a igreja. Era isso que a palavra de Deus diz? Não, a palavra de Deus diz claramente que a Bíblia não é de particular interpretação. Nós temos que interpretar a Bíblia de acordo com a sã doutrina. Quando nós saímos da sã doutrina, nós cometemos, até com a melhor das boas intenções, uma falha como essa. E a palavra de Deus diz claramente: ai daqueles pelos quais vem um escândalo. Não temos o direito de escandalizar ninguém. Acorda, igreja. Nós queremos dizer que devemos viver no poder do Espírito, o Espírito Santo de Deus, diante do nosso advogado, que é o Filho unigênito, e na paz que só verdadeiramente Jesus pode dar. E que nós todos tenhamos a consciência da necessidade de continuarmos firmes, sendo solidários, sendo amigos uns dos outros, como diz Samuel 1, verso 23, se nós não orarmos uns pelos outros, e nós aqui oramos uns pelos outros, lembra-se, se nós não fizermos isso é pecado. Nós não queremos pecar, nós queremos nos salvar, e nós não devemos nos omitir, deixar de fazer o bem, só porque já somos salvos. Eu sou salvo, posso fazer o que eu quero. Não pode não. Cada um tem que fazer aquilo que deve ser feito, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. E que nós todos juntos possamos um dia nos alegrar de estar nos céus dos céus, porque daqui a 200 anos ninguém vai se importar com a mansão que você morava, a casa ou o casebre. Ninguém vai se importar com o seu carro, ou o seu carrão, ou o seu carrinho, ou se você andava a pé. Ninguém vai se importar com a sua conta bancária. Não interessa quanto você tinha de dinheiro ou de joias. Mas daqui a 200 anos, quando as pessoas tiverem esquecido que você existiu, se você estiver no céu e tiver falado de Jesus para alguém, e essa pessoa aceitou a Jesus, você estará junto com ela, fazendo aquilo que é a glória de Deus. E nós todos juntos poderemos dizer lá: a Jesus Cristo todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.